sempre é um prazer, tá com você. Mas ainda não escolhemos o nome e desde a última vez que a gente falou aumentou bastante o departamento. Que era uma vontade tua. Que era uma vontade da gente, porque sempre trazer mais pessoas para trabalhar nesse departamento é importante. É importante não só para o dia a dia, mas também para a saúde do clube. E aí isso impacta também na saúde financeira, na saúde do dia a dia em relação a dar o suporte ao treinador. Mas a gente aumentou, a gente era em 2 pessoas, aumentamos para 4. Certo? Uma delas está trabalhando. Um até tá trabalhando. Mas hoje a gente conta com o Lucas, né? O Lucas estava em outro clube e veio com a gente. O Diego também. O que não gosta de aparecer e falar, mas tem ajudado a gente também, tem outro analista. Então hoje a gente conta com 4 pessoas para fazer toda essa dinâmica que a gente precisa ter dentro de um clube que está almejando coisa grande. Então, para almejar isso, a gente precisa também entregar bons trabalhos e implementar processos para que as coisas possam funcionar e tudo isso fazer com que o treinador tome a melhor decisão, seja para dia de jogo, seja para partida, seja para o adversário, seja para contratação, seja para o estudo da nossa própria equipe. Isso tudo envolve o nosso trabalho e a gente está no dia a dia para entregar isso. A gente tem bem dividido os processos que a gente implementou e a gente vem implementando mais processos ainda para a gente produzir mais conteúdo para o professor. O dia a dia basicamente a gente analisar o adversário e entregar toda essa parte de vídeo, de relatório do adversário para o treinador, analisar a nossa própria equipe, não só de jogo, mas de treino também, né? A gente tem análise de treino, tem análise de jogo, a gente fazer o mercado, né? Então a gente a janela chegando, então a gente tem que produzir também bastante material, trabalhando junto com o professor e com o papelinho também, e produzir relatórios individuais também dos jogadores para os próprios jogadores e do adversário também para os jogadores, porque a análise adversária ela também não é só coletiva, ela também é individual, assim como o mapa de penalidade, a gente está produzindo tudo isso. Então o Lucas, por exemplo, estava responsável pelo Atlético Goianiense, então ele ficou com toda a parte do Atlético Goianiense, coletiva. Tu ligaste pro VAR? Não. Então toda essa parte coletiva ele analisou, assistiu 3, 4 jogos. Teve até uma questão de mudança de treinador, então a gente teve que adaptar, teve que ir atrás de jogos que foi o auxiliar que ficou no comando. Então ele analisou, ele separou as imagens, ele compilou, apresentou para o professor e separou tudo que é do adversário para o treinador, tá? E aí o Diego ficou para fazer os individuais, certo? Para a gente enviar para os jogadores. Ficou também para fazer o mapa de penalidades e produzir alguns relatórios que a gente tem. Eu fiquei no suporte, tanto no mercado quanto também aqui na análise, para caso alguma coisa aconteça eu estar de suporte. Depois o Lucas, quando terminou o jogo, já fez o pós-jogo também, então analisou tudo que aconteceu no jogo e entregou para o professor também. Sempre vai um de vocês? Ou vocês pegam, por exemplo, a imagem da Samara para fazer alguma coisa ou da TV? Não, a gente no jogo sempre viaja e tem um analista, a gente grava com a nossa própria câmera e a partir dela tem algumas diferenças da nossa câmera para uma câmera de TV normal. Nossa câmera é um pouco mais aberta para que a gente veja todos os jogadores, analise toda a parte tática, a parte técnica individual. Então a gente sempre leva um analista, sempre grava os jogos e nós produzimos o nosso material a partir das nossas filmagens, tanto de treino quanto de jogo. Então, hoje a gente conta com material para filmar treino com drone, por exemplo, porque você tem uma visão mais aberta. Então isso é importante para a gente também ter essa imagem um pouco mais aberta. Mas sempre levamos e sempre o analista de jogo entrega tudo de pré e pós-jogo para o treinador, para que a gente possa ajudar ele a tomar decisões. Lembrando sempre que a decisão nunca é de um departamento, nunca é de uma pessoa só.
seja isso para jogo, seja isso para contratação ou para uma decisão interna do clube. Sempre tem várias mãos, sempre tem várias pessoas para decidir. E a nossa função como departamento de análise é servir, ajudar na tomada de decisão para que a gente tenha uma margem de erro mínima. O Lucas, vamos dizer que o Lucas está responsável pelo adversário. Eu já estou produzindo o próximo adversário e o Diego já está ficando com os individuais, com o mapa de penalidade, produzindo alguns materiais que a gente produz de futebol europeu, por exemplo, para mostrar para o professor, olha aqui que situação, essa situação pode acontecer no jogo e a gente mostra para ele, certo? Então hoje, por exemplo, teve treino, então um de nós foi filmar o treino, e filmamos o treino, já estamos aqui subindo para o YouTube para mandar para a comissão. E os outros 3 ficaram... Um de nós quem? Vai alternando. Ah, tá. Pode ir alternando, pode trocar de analista, mas a gente já tem um processo, já sabe como filmar para padronizar a filmagem. A gente, na verdade, tenta padronizar tudo, né? Todos os processos. É por isso que os processos são importantes e são bem definidos, para que quando um precisar fazer alguma coisa diferente do que estava fazendo, seguir o mesmo padrão. Tanto de filmagem quanto de análise. A análise também ela é padronizada, quanto de análise individual para contratar jogador. Tem um padrão, né? Sempre tem um padrão e um processo. Satisfação em falar contigo, do teu canal, Denós Queiroz. Eu estava no Atlético, né? E aí, depois de um tempo lá, um ano todo de temporada no Atlético, eu voltei aqui pro Remo. Já participei aqui em 2022. Já estive aqui em 2022, né? Final de 21 para 22. E é um salto gigante do que tinha aqui de estrutura para análise de desempenho que tem agora. Foi um salto gigantesco, uma vitória grande, principalmente a briga do Rafael nesse sentido de estrutura e criar protocolos e processos, né? Bem definidos e estipulados. Então, o que você falou, cada um aqui sabe fazer o que tem que fazer o analista de desempenho. A gente divide durante a semana o que cada um vai fazer, a gente se programa, a gente tem um calendário de jogos ali e cada um já sabe onde vai estar, né? O próximo adversário quem vai fazer, o que vai fazer, como fazer, né? E é a semana de treino, nós filmamos todos os treinos aqui, independentemente de se é tático ou não. Todos os treinos são filmados para avaliação da comissão técnica e também fazer uma análise de treino, né, quando é necessário, no sentido de montar pré-eleção, alguma correção individual ou coletiva que o professor queira. E o Rafael já resumiu tudo que são os processos aqui no Remo. E é trabalhar, né? Graças a Deus somos 4, então dá para trabalhar legal. Aquela sobrecarga que o analista tem, por exemplo, eu lá era só 1, a gente consegue dividir em 4. Não faço nem 20% do que Isso, nem 20% do que eu fazia lá. A gente faz numa velocidade, entendeu? O que a gente faz aqui, a gente entrega com mais afinco, mais rápido. E o futebol precisa, né? O futebol pede nessa velocidade. E a gente está trabalhando aí, cara. Um clima bem harmônico, muito legal de trabalhar aqui. É muito tranquilo, no sentido do que a gente deixa o nosso ambiente tranquilo, porque cada um sabe o que faz. E se precisar, a gente está sempre aqui, um ajudando o outro. E é isso. É um departamento que independe de comissão, de que a gente sempre vai ter um protocolo, um processo, uma metodologia que a gente vai trabalhar e vai adaptando com a nova comissão. Mas o trabalho, ele independe de qualquer coisa. A gente sempre continua o trabalho, independente do que aconteça. Obviamente, tem as adaptações, mas é um departamento do clube. E aí é importante saber que o clube tem investido, que o clube tem acreditado e que o clube ele tem valorizado esse departamento. A segunda coisa é a mão de obra, né? A gente tem bons analistas, a gente tem boas pessoas trabalhando, pessoas que não são só competentes, mas que gostam e valorizam muito de estar aqui. Isso é importante também, tá? E sobre o impacto, eu acho que, como eu falei, a nossa tarefa é de serviço ao clube, a gente serve ao clube e a gente ajuda na tomada de decisão. Isso ajuda a gente ter uma porcentagem de erro menor.
não significa que a gente vai acertar tudo. A gente entregar o material do adversário para o treinador a gente está ajudando o treinador a tomar uma decisão, porque daí ele vai ver como o adversário joga, ele vai ver o que o adversário pode dar espaço, o que o adversário tem de bom e tem de ruim, e a nossa função é exatamente essa, é mostrar e ajudar ele a tomar a decisão. E algumas vezes participamos ativamente de estratégia de jogo, outras vezes não, e é normal. Vai de comissão para comissão, vai de jogo para jogo, vai de treinador para treinador, e é normal. E independente se é usado ou não, a gente entrega tudo que a gente tem para entregar. O que a gente mostra para o treinador são padrões. A gente identifica os padrões, aquilo que mais se repete. Então é normal que no jogo isso aconteça. E é normal que no jogo os espaços que eles deixaram em outros jogos, com a gente também ele deixa. Como já aconteceu também deles mudarem tudo do que a gente mostra. Então muitas vezes a gente mostra ele jogando com 3 zagueiros, mas quando eles vêm aqui, joga com 2 zagueiros, com a linha de 4. 2 zagueiros e 2 laterais. Então acontece, mais de que acho que o que a gente mostra já é bem padronizado, a gente mostra os padrões e a gente consegue identificar na hora do jogo o que está acontecendo. Né? E dentro do jogo, né, a gente tem as filmagens, tem o tempo real, a gente fica com o rádio se comunicando com o banco, com o auxiliar técnico que está no banco de reservas. Então tudo que a gente consegue identificar lá de cima, a gente passa para ele passa para o treinador e consegue algum ajuste ali. Vai muito do adversário, da gente analisar o adversário também, e essas jogadas podem acontecer, como a gente já fez em algumas partidas, né? Mostra um espaço ali que pode ser aproveitado. Dos nossos atletas, deles captarem bem a mensagem, isso é importantíssimo também, porque não adianta a gente mostrar e eles não entenderem. A gente não passou informação. Informação é a gente passar e eles entenderem e fazerem na hora do jogo. E também na hora do treino. Então a gente mostra isso também para o Daniel. Como é que a gente mostra? No análise pós-jogo. A gente analisa o adversário, mas depois a gente analisa o nosso próprio time. E analisando o nosso próprio time, a gente mostra ali o que tem de bom, o que tem de ruim. E aí vai do professor querer passar ou não para os jogadores. E do estilo de cada um de jogo. Exato. Então, na análise pós-jogo, a gente mostra bastante coisa. A metodologia não, mas muda o conteúdo. Muda o que você mostra. O que a gente observa. A gente tem que entender essa diferença e a gente observa e ajusta junto com a comissão. A gente passa esses ajustes para a comissão técnica fazer os ajustes com os atletas. Não, a metodologia não muda, a gente continua mostrando o pós-jogo, o adversário, tudo isso. Mas muda o conteúdo, porque todo treinador tem uma ideia diferente de jogo. Tem as ideias individuais dele. O importante é a gente se adaptar, conhecer e identificar o que é bom e o que não está dando certo. E aí a gente passa para o treinador. Os softwares que a gente usa é o Sports Code para análise de adversário. A gente tem o iScout para identificação de talentos. Famoso. O iScout. Não só identificação, mas também da análise do adversário. Então, todos os individuais, por exemplo, pênaltis, a gente pega pelo iScout. O Diego está fazendo, inclusive, aqui agora. Está aproveitando aí para trabalhar. Olha ele lá, olha ele aqui. Tá fazendo mesmo. Estatística. Tá. A gente tem hoje todo o material que o clube investiu, né? Drone, computador, câmera, tripé, projetor, que às vezes pode parecer uma besteira, mas que a gente usa muito, certo? A gente tem... toda essa sala foi feita para análise também, né? Então, antes de vir foi perguntado o que precisava, então a gente passou todo um material que foi comprado. Então a gente usa todo esse material para fazer as análises. Então quando a pessoa fala profissionalismo, não é só se... né? Não. É isso aqui. Isso aqui é profissionalismo. Tem uns processos. E a gente fala de profissionalismo porque além de implementar processos, a gente tem os softwares que todos os times usam. Então, se o Diego sair daqui e for para um Flamengo da vida, lá eles também estão usando o Sport Code. Precisa não, tá, Diego? Pode ficar. Precisa não. Então, não, brincadeira. Lá eles também têm o Sport Code, então ele já está familiarizado com o software. Então ele já vai
Mas assim, sem querer puxar o saco, mas talvez já puxando, a diferença, eu vou até aparecer. A diferença não está aqui, não está ali, não está ali. A diferença está aqui e está aqui. É isso? É o ser humano. Exato. Eu acho que... Eu tinha elogiado bons profissionais que dão muito valor por estarem aqui. Exato. Eu acho que a mão de obra faz muita diferença. E você... ter bons profissionais, né? Porque tem profissional ruim também. Sim, total. Então, ter bons profissionais e que gostam de estar aqui, que gostam de fazer com que isso dê certo, é importantíssimo. São duas análises diferentes, porque também analisamos o contexto de cada jogador, mas que a decisão nem sempre é tomada por uma só pessoa. O importante é ser falado isso. Sim. Tá? Então existe um processo de análise tanto para o Pedro quanto para o Luan. É óbvio que com o Pedro, um jogador mais conhecido, um jogador que já jogou em grandes clubes, já jogou fora do Brasil, é um jogador que tecnicamente é mais refinado, então é mais fácil as pessoas conhecerem o Pedro Rocha. E o Luan, que estava na A2, até por acesso também da informação, é difícil as pessoas conhecerem. Mas a análise, quando ela é feita em cima do modelo de jogo, em cima do contexto do clube, em cima do contexto cultural da cidade. Então isso tudo também interfere para que a gente possa tomar a melhor decisão. Então o Pedro ele foi analisado também. Na época, foi no começo do ano, né? O Luan veio depois. A gente analisou bem o Pedro, era um jogador que a gente identificava que, se a gente conseguisse, era um jogador que era acima da média. Então, na verdade, a análise dele não foi nenhuma análise de Como ele é um atleta. Como ele é um atleta que a gente já conhece. A análise dele foi mesmo de identificar o tamanho que ele ia ser para o Remo, que era um cara que a gente identificava que ia ser um dos principais jogadores. Como ele estava. Então era um jogador que precisava de sequência, era um jogador que precisava jogar. A gente entendia que as lesões atrapalhavam ele. Então aqui a gente identificou algumas coisas e investimos. O Luan é um jogador que a gente já tinha mapeado ano passado, jogando a Série C, e foi um jogador que a gente continuou acompanhando ele agora na A2. E na situação a gente precisava de mais um volante, a pedido da comissão, então a gente identificou ele como um prospecto que poderia vir e ajudar. Por quê? Porque ele encaixava no modelo de jogo do treinador, nas características que o treinador queria de um volante. Mas também não posso dizer, o treinador avaliou, o Papelinho avaliou, o departamento avaliou, e aí sim foi tomada a decisão. O que a gente tenta é analisar e entregar o máximo de informação para o treinador, e aí sim todo mundo tomar uma decisão, né? Se a gente vê que um jogador talvez possa não encaixar aqui, a gente levanta essa possibilidade e apresenta, por isso o jogador pode não encaixar. Isso não significa que o jogador é bom ou ruim, tá? É contexto, modelo de jogo do treinador, característica da equipe. Então são vários critérios que a gente analisa, e aí a partir disso a gente vê se o jogador pode... Não só técnico, mas são vários critérios que envolvem o técnico, o critério técnico, mas que não é só ele que a gente avalia. Obviamente, tem coisas que às vezes a gente não consegue controlar, e nem sempre o jogador pode dar errado ou pode dar certo, né? Então a gente pode falar, talvez esse jogador aqui possa dar certo, e chegue por N questões ele não dá certo. É normal, mas que hoje o jogador que é oferecido se passa por uma avaliação. Isso. E a partir dessa avaliação a gente decide em conjunto se o jogador consegue vir ou não. O Remo está nas cabeças. Isso muda o jeito de pensar o mercado? Muda. E o mercado muda o jeito de olhar o Remo? Muda também. Muda os dois, tanto o nível de contratação quanto o jogador se interessa em vir para um clube que está
brigando para lá em cima, né, no campeonato. Então, só uma curiosidade, eu vou interromper, uma curiosidade minha, estou botando até mais perto. Tem jogador que prefere jogar em time brigando para subir do que em time de A brigando para descer? Eu acho que vai de cada jogador. Mas tem? Acredito que sim. Não estou dizendo que vocês vão trazer, não é isso, mas essa é uma questão, porque eu preferiria. Não, eu acho que vai de cada jogador. Acho que tem jogador que prefere continuar na A ali. Cada jogador tem um planejamento de carreira, né? Isso vai muito do planejamento de carreira. Então, acho que vai de cada jogador, mas acredito que aconteça. Na verdade, a gente o departamento de mercado ele sempre tem que estar preparado. Porque sempre pode acontecer alguma coisa inesperada. Então, um jogador pode lesionar, como aconteceu com o Janderson, com o Maxwell, e a gente tem que estar pronto que, se for preciso, repor. Estou dizendo que vai ser, ou que vai atrás, ou que não. Até porque são diferentes, um é muito longo. Mas a gente sempre tem que estar preparado, sempre tem que ter na mão, caso alguma coisa aconteça, um jogador foi negociado, um jogador machucou, a gente sempre tem que ter. Então, a gente sempre tem o material pronto e que, se for preciso, a gente usa. Como é que tá a janela? Assim, tá pronta? Se for precisar, a gente já tem o material pronto. É isso que eu queria saber. O departamento ele é uma área importante, é mais uma engrenagem no meio de várias engrenagens aqui, que são muito importantes para que no dia do jogo funcione os 11 atletas e todos os demais que estão ali para participar. Mas a gente ajuda muito, como o Rafael falou, é um departamento que serve, que se tem muita informação, filtra as informações e sempre tenta passar a melhor informação possível para ajudar na tomada de decisão do treinador. Então, resumindo, é isso que faz o departamento de análise. E o departamento de scout é a mesma coisa. É um boom de informações, filtra e também passa as informações para ajudar na tomada de decisão do treinador e da diretoria. Então, resumidamente, é o que a gente faz. Análise, scout. São duas áreas diferentes que convergem e conversam. Legal. Entendeu? Boa explicação. Diego, fala pelo menos um tchau. Valeu, galera. E aí, Rafael? Olha, eu acho que hoje o scout e a análise de desempenho elas são importantes para um clube. São áreas importantes que o treinador usa bastante, que o clube usa bastante, que ajuda na tomada de decisão. E isso é importante falar porque é uma área que cada vez mais está crescendo dentro do futebol, né? Cada vez mais tem analistas, cada vez mais os clubes contratam. Então isso é importante falar. Daqui a gente? Isso é interessante para mim, quanto mais melhor, tá? Mas isso é interessante porque muita gente me manda mensagem, muita gente que às vezes faz um trabalho em casa, um trabalho muito bom, mas às vezes não consegue mostrar para ninguém e vai e me manda, e eu respondo, eu vejo, eu falo, eu discuto ideias, e isso é legal porque muita gente me manda e às vezes é até difícil responder todo mundo, mas muita gente me manda, obviamente sempre dentro de uma formalidade de educação, mas muita gente manda, eu sempre vejo, e para mim, quanto mais melhor. O máximo de pessoas que a gente pode utilizar dentro do departamento é bom. Por quê? E teve coisa boa que veio disso? É porque normalmente é indicação de jogador, né? Teve. Normalmente é indicação de jogador, mas teve. Não só indicação de jogador, mas do próprio time também. Teve boas informações. Eu vejo que o Estado ele pode produzir bons analistas, seja de desempenho, seja de mercado. Então, para a galera que está escutando, invistam na área, já aparece uma oportunidade, mas vejo que o Estado ele tem potencial de produzir bons analistas e é legal você dividir essa informação, é legal você dividir, e eu falo assim, não só eles dividem comigo, como eu divido com eles também, então é legal, então é sempre importante a gente trocar as informações. A gente tem ideia de que quando esses jogadores vêm para cá, eles
começam, de certa forma, também a mostrar o clube para o Brasil. Então, se o Pedro Rocha está lá, se o Viseu está lá, alguma coisa, alguma coisa pode ter que isso atrai outros jogadores, atrai também mídia, que é importante para o clube. Então, é importante esse tipo de jogadores desse calibre, desse tamanho também virem para cá. Tem vários jogadores que já têm um certo nome no mercado que estão aqui hoje com a gente. Galera, então assim, o que eu quis é mostrar para vocês, e eu agora estou vendo por trás, os homens estão trabalhando, não é só o computador que é bonito não. Então você que é azulino, você que gosta de futebol, principalmente futebol paraense, é bom saber que o teu clube, os teus clubes estão crescendo e se estruturando. E esses caras começaram essa história ou estão levando essa história adiante. Tamo junto, é nóis. Tchau.